Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. É com alegria que estamos juntos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Nós agora chegamos à lição de número 6. É uma lição muito bonita, estratégica para a nossa revista, ok? Ela vem com uma proposta muito interessante e inteligente, né? Levantando o escudo da fé. E nessa lição número 6, nós vamos trabalhar com as dificuldades internas que a igreja simplesmente estava sofrendo nos primeiros séculos. Como assim? Bem, vamos juntos. Primeiro eu quero começar esta série de instruções didático-pedagógicas me expressando de uma forma muito direta aos irmãos por intermédio da seguinte oração. Amados, creiam, a igreja é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Quando você olha para a história da igreja, você vê que não havia viabilidade nenhuma da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos olhos humanos sobreviver aos 3 primeiros séculos de sua existência. Irmãos, sinceramente, os 250 anos a 300 primeiros anos da igreja, eles provam de forma cabal, absolutamente de forma cabal e inequívoca, de que a igreja é um milagre produzido por Deus. É um milagre produzido por Deus. Primeiro, em razão de toda a terrível perseguição que nossos irmãos sofreram no primeiro século, começando pelos judeus, se lembram? E depois se expandindo para todo o Império Romano, a forma maligna, a forma terrível, a forma absolutamente demoníaca, como nossos irmãos foram perseguidos e mortos, atrocidades após atrocidades. Só esse fato faria com que qualquer pessoa com um mínimo de raciocínio, um mínimo de pensamento, desistisse do cristianismo, né? O cristianismo, com certeza, não era a religião mais empolgante. Ao contrário, absolutamente perseguidos, né? Absolutamente perseguidos. Primeiro pelos judeus, depois pelos romanos, e vimos todas as razões, vimos uma a uma das terríveis perseguições, vimos na última lição, inclusive, os motivos e as razões, né, da perseguição, e vimos o quanto esse povo simplesmente, independente das perseguições, ainda vivia para a glória de Deus. É assim algo fora do comum, irmãos. É assim algo fora do comum. A sobrevivência foi extraordinária. Agora não pense que os ataques estavam circunscritos somente a eventos externos da igreja. Satanás é muito terrível. E Satanás, ele ataca a igreja não só de forma externa, mas também de forma interna. Ou seja, internamente Satanás consegue fazer com que homens extremamente habilidosos, extremamente inteligentes e extremamente também demoníacos se levantem para trazer para dentro da igreja o grande problema das heresias. Então veja que Satanás trabalha internamente, levantando homens para trazerem heresias para dentro da igreja, e por intermédio deste serviço terrível,
Satanás tenta então corroer a igreja internamente. E externamente já estava estabelecida a política do medo, né? A política do terror, a política do pavor. A política do terror e a política do pavor. Irmãos, quando a gente pensa o quanto a igreja do Senhor realmente foi atacada durante esses 3 primeiros séculos de vida, você vê que a existência da igreja é um milagre de Deus. Realmente foi porque Jesus Cristo disse que estava fundando sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam, é que obviamente Jesus, por ser Deus, né, por ter onipotência, né, a onipotência ser um atributo dele, ter todo o poder, obviamente a igreja existe, porque caso contrário não tinha como existir. Deixa eu ver se eu faço você compreender um pouco melhor tudo isso. Vamos lá. Até agora nós tínhamos estudado as terríveis perseguições. O que o diabo queria por intermédio das perseguições? Primeiro dos judeus, depois do Império Romano. O diabo queria, de forma simples, direta e absoluta, estabelecer o ciclo do terror. O ciclo do terror. Né? Eu que trabalho no Poder Judiciário, como servidor do Poder Judiciário, irmãos, eu vejo, e já vi e vejo todo dia, as pessoas que são vítimas de crimes horrendos. Ou então a família de gente que é vítima de crime horrendo. Na época de Cristo não se tinha esta expressão, mas hoje é muito comum você ter a noção de toda uma síndrome pós-trauma que, obviamente, um crime traz. Então, normalmente a pessoa que é submetida a esse estresse absolutamente extremo, em razão de uma situação de terror, uma situação de pavor em sua vida absolutamente real, esse tipo de pessoa, ele não dorme muito bem, quando consegue dormir, né? Não come muito bem, desenvolve crise de ansiedade, desenvolve medo constante, palpitação terrível do coração, trêmulo, né? Na maioria das vezes muito trêmulo, e assim quer se trancar em casa, não quer ver mais ninguém, não quer andar, não quer sair, não quer falar. E isso tudo é o que o pavor, o terror traz a uma pessoa. E eu estou falando de gente que está vivendo no século XX, gente que tem uma evolução cultural muito grande, gente que tem, na sua maioria, água, luz, esgoto, né? Na sua maioria uma TV em casa, tem sistema à informação, tem acesso à saúde, educação, talvez não tão perfeita, mas pelo menos sistemas de saúde e educação, sabe que existem psicólogos, psiquiatras para ajudá-lo nesses momentos absolutamente difíceis, conta obviamente com a igreja, conta com o pastor, conta com a oração, então há todo um sistema por intermédio do qual a pessoa pode tentar se levantar de toda uma crise pós-traumática em decorrência do pavor e do terror. Mas na igreja do primeiro século isso não existia. Isso não existia. Porque o Estado que hoje tenta nos proteger do pavor e do terror e do medo, no primeiro século, era ele que impunha o pavor, o terror e o medo. No segundo século, era ele que incentivava o pavor, o terror e o medo. No terceiro, meu Deus do céu, meu Deus do céu, nós vamos estudar, não vai demorar muito, já chegaremos ao momento em que Constantino declara a religião cristã
a religião oficial do Império Romano. Isso foi algo assim absolutamente estranho, impossível, quase que um milagre, né? O Estado que nos perseguia, depois vem a dizer que há de nos proteger e trazer suas benesses. Estranho isso, né? Agora, raciocine comigo. Quando você tem, meu amado irmão, quando você tem, minha amada irmã, o próprio Estado, quando você tem seus irmãos, porque muitos dos judeus olhavam para nós cristãos como absolutos adversários, gente maluca, gente que não estava discernindo A com A. Que história é essa do Messias ter vindo? Que palhaçada é essa? Então, quando Cristo diz que viria trazer espada, ele sabia muito bem o que estava dizendo. E meu amado irmão, você já imaginou o que é viver num momento como esse? Viver num momento como esse, se você não tem uma superabundante graça vinda do Espírito Santo, se você não tem um derramar da glória e da graça de Deus num nível muito elevado, meu Deus do céu, não tem cristão que aguente, porque após você ir escondido ao Coliseu e ver aquilo que teu pai passou, aquilo que tua mãe passou, aquilo que teus irmãos passaram, e você só não passou porque estava escondido, que conseguiu fugir daquela perseguição, Deus preservou sua vida para algo, aquilo retirava de qualquer habitante na face da terra a viabilidade de se viver, a credibilidade em qualquer coisa. Muitos abdicaram da fé pelo puro medo, pelo puro pavor e pelo puro terror. Isso é tranquilo. Isso é tranquilo. As horrendas e cruéis penalidades impostas só porque o indivíduo era cristão, meu Deus do céu, passavam bem longe do que era a dignidade da pessoa humana, do que era respeito ao ser humano, né? Só porque se dizia cristão. E aí nós temos que compreender algo que é fundamental na nossa vida. Com a política do terror absolutamente inaugurada pelos judeus, e quanto ao Império Romano, iniciada por aquele maluco do Nero, né, e expandida e tivemos 10 grandes perseguições, sempre assim, com um momento de calma, tranquilidade, depois voltava aí, um momentinho de respiro e depois voltava. A única coisa, irmãos, que nos faz entender que aquele povo simplesmente cria e morria feliz e não sofria, quer dizer, não sofria, lógico que sofria, mas aguentava o sofrimento, é uma certeza inequívoca de uma graça extraordinária do Espírito Santo naquelas vidas, né? Uma graça mais do que sobrenatural na vida daquele povo. Então, o diabo nos ataca do lado de fora da igreja com a política do terror. Mas dentro da igreja o diabo não vai deixar de trabalhar. E é lógico que dentro da igreja viriam os falsos mestres, como o próprio Cristo. O próprio Cristo asseverou, olha, vem falsos cristos, vem falsos mestres, vem falsos doutores, né? E aí o que acontece? No meio da igreja se levanta muitos homens inteligentíssimos, racionais, profundos no conhecimento, para implantar dentro da igreja as heresias. E aí o que você faz? Bem, louvado seja o nome do Senhor, porque mesmo no meio de toda essa confusão e dificuldade, Deus levantou também no meio da igreja grandes intelectuais, gente que não era pequena, gente como Policarpo,
Irineu, Tertuliano, né? Gente grande, forte, Orígenes, né? Clemente de Alexandria, gente com uma capacidade mental extraordinária, gente que conseguia discernir muito bem a palavra de Deus, os caminhos do Senhor, e se o diabo levantava gigantes para atacar a igreja, dentro da própria igreja, com falsas doutrinas, Deus também levantou gigantes dentro da sua igreja para defender a ortodoxia da palavra de Deus, ou seja, para defender a ortodoxia do evangelho, ou seja, a palavra de Deus de forma correta e o evangelho de forma correta, de forma absolutamente correta. Então, nós temos que passar por esse momento histórico e depois que olhar para esse momento histórico, ver o tanto, irmãos, que a igreja primitiva era espiritualmente forte, né? Espiritualmente forte. Porque além de aguentar, passe isso para os seus alunos, além de aguentar de forma forte, perene, feliz, toda a política do terror, ela ainda consegue se defender internamente dos falsos cristos, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos. Vede que, inclusive, os apóstolos trabalham na defesa da igreja de forma muito grande. A isso nós damos o nome de apologética, tá bom? Então, os trabalhos, ou apologia, o trabalho dos apóstolos nas epístolas, lutando contra falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsos doutores, falsos mestres, gente que tentava enganar, simplesmente gente que tentava enganar o povo, né, de Deus para usufruir favores pessoais. Não tem outra noção. Era indivíduo que queria o poder dentro da igreja, era indivíduo ganancioso. E a descrição destes homens nos é dada de forma muito brilhante pelo irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que escreve um livro e que esse livro vem para o cânon sagrado, a Epístola de Judas, tá? A Epístola de Judas, que tem um único capítulo, muitos versículos, e ela realmente ela é uma epístola extraordinária porque ela simplesmente descreve os animaizinhos que iam surgir dentro da igreja para trazer confusão à igreja. E confusão dentro da igreja. Ou seja, o diabo trabalha para destruir realmente a obra de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós louvamos o nome do Senhor, porque Deus levanta, em primeiro lugar, os apóstolos nesse momento estratégico e fundamental de sobrevivência da igreja no primeiro século. Foram os primeiros a defender internamente a igreja das heresias, das falsas doutrinas, e depois aqueles que sucederam os apóstolos, aqueles que vieram como o primeiro conjunto de pastores que sucederam os apóstolos e que eram chamados no Novo Testamento de bispos, né? Bispos, aqueles que vieram e ficaram no lugar dos apóstolos. Então, obviamente, também foram homens ali essenciais para a defesa do Evangelho. A defesa do Evangelho. E isso é uma aula muito bonita, ela tem que ser manifesta para o seu aluno. A primeira coisa que eu quero que você faça com ele é que você realize o que eu acabei de realizar com você.
pegue, por gentileza, o gancho das lições passadas e demonstre essa ideia do terror, da política do terror. O que Satanás queria fazer com medo. E, obviamente, para poder entrar nessa lição, você, obviamente, meu amado irmão, vai fazer o quê? Você vai, obviamente, dizer que Satanás atacava do lado de fora com a política do medo e do lado de dentro com as heresias, ou seja, a política da confusão. Satanás sabe. Satanás aprendeu direitinho a lição com Jesus Cristo quando Cristo disse: um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Se tem alguém que aprende, esse alguém é o diabo, meus irmãos. Com ele não se brinca. E o diabo sabia que, lançando heresias, dissensões, em razão de doutrinas dentro da igreja, ele poderia trazer problemas extremamente sérios para a igreja. Daí a necessidade de apóstolos, irmãos. Daí a necessidade desses homens que foram únicos no tempo e no espaço, porque hoje não há mais apóstolos. Daí a necessidade de apóstolos, esses homens que foram únicos no tempo e no espaço, e por intermédio destes apóstolos, e depois dos sucessores dos apóstolos, que não eram apóstolos, eram os bispos, eram os presbíteros, eram os pastores, por intermédio desses que sucederam os apóstolos, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, o escudo da fé foi levantado e a igreja foi dignamente defendida das heresias, ok? Então, feito isso, o aparato da sua introdução, você consegue deixar a fase que nós chamamos de a fase das perseguições, e você consegue agora focar na igreja primitiva, você consegue focar a igreja dentro dela mesma, e a dificuldade que ela teve dentro dela mesma, com os membros que ela tinha para sobreviver. E aí, fazendo esse trabalho, meu irmão, você vai mostrar para todos que a igreja realmente sempre foi um milagre da parte de Deus. Tudo no mundo espiritual, que é absolutamente correto, é sempre um milagre da parte de Deus. Então faça isso na sua introdução. Compreendeu direitinho? Faça isso. Retorne um pouquinho à época do terror, diga o quanto havia ali a necessidade de um milagre de Deus, de uma bênção de Deus, porque só era crente quem era crente mesmo. Agora avise a eles, olha, os ataques não eram só externos, os ataques são também sobremodo internos. Satanás levantou grandes homens na igreja para criarem heresias, ok? E aí Satanás estava atuando na política da dissensão. Porque se tem uma coisa que traz divisão, problemas, é a questão das heresias. Ok? E aí, muito bem. Feito isso, você precisa mostrar para o seu aluno que as heresias, elas naturalmente surgiriam em razão de dois grandes fatos. Primeiro fato, muitos dos crentes do primeiro século eram ex-judeus. Muitos dos crentes do primeiro século eram ex-gentios. Deixa eu explicar isso e como isso realmente influenciou muito nesta questão do surgimento das heresias. Olha que interessante. Pela tradição judaica, para que você possa compreender direitinho o que aqui está acontecendo, pela tradição judaica, o judeu do primeiro século, né, principalmente essa época em que estamos trabalhando, ele dizia assim:
Quem é judeu, segue Moisés, segue a lei de Moisés e está submisso ao único Deus verdadeiro. Ótimo. E aí, todo aquele que não era judeu, o judeu chamava de gentil, que era um termo pejorativo que significava mais ou menos assim, essa gentinha. Essa gentinha que não tem Deus, não tem a Torá, não tem os grandes livros, os sacerdotes, não tem nada. Né? Então, por isso que eles chamavam de gentios, que era um termo pejorativo que significava gentinha qualquer. Né? Então, olha que interessante. Quando você tem a Igreja de Cristo sendo estabelecida, você tem ou judeus aceitando Jesus como o Messias, olha que interessante, ou judeus aceitando Jesus como Messias, ou então gentios aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador e Deus de suas vidas. Então você vem com dois tipos de gente que já vem com muitos conceitos religiosos na sua cabeça. Muitíssimos conceitos religiosos. Ou você tem crentes que vêm do ambiente pagão, que acreditava em todo o paganismo, e o paganismo era o sistema religioso que vigorava no Império Romano, né, que era proveniente da filosofia e da religião grega. Então era aquele tipo de gente que tinha Deus para todas as coisas, né? E para cada coisa um Deus. Então tinha um Deus da chuva, o Deus do vento, o Deus do mar, o Deus do ar, o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus da felicidade, o Deus da sabedoria, o Deus da fortuna, cada um com um Deus, cada um com um Deus. E para que você tenha a dimensão do que eu estou falando, o apóstolo Paulo, quando foi pregar em Atenas, e inclusive converteu alguns que o ouviram, outros não, né? Quando Paulo foi pregar em Atenas, os historiadores da época dizem que em Atenas, praticamente em cada esquina, havia um altar levantado a um deus. O panteão dos deuses gregos, Paulo aproveitou quando visitou todo o panteão dos deuses gregos, e ele pegou, tinha Deus para absolutamente tudo, e quando ele olha e ele vê que tinha um altar, né, um local dedicado, e não tinha Deus nenhum ali, e eles colocaram ao Deus desconhecido, Paulo aproveitou a deixa e foi pregar quem era esse tal Deus desconhecido. E trouxe um alvoroço enorme na cidade. Então, é muito interessante compreender que só o fato de se ter esse ao Deus desconhecido, você vê que então o medo dos gregos de simplesmente não aplacarem a ira de algum Deus era tão grande que eles estabeleceram culto até ao Deus que eles desconheciam, até ao Deus que eles, provavelmente por não saber que existia, estariam agredindo e ofendendo. Porque se cria na época completamente que todos os desastres, todos os problemas, todas as facetas da existência eram dominadas pelos deuses. E se, por exemplo, a sua vida estava muito ruim no seu trabalho, você era um marinheiro, Antes de sair de casa, você tinha que sacrificar ao Deus que cuidava dos mares, né? Netuno,
né? Olha que interessante. Mas não, eu sou agricultor, então para tudo dar certo, eu não ter problema na agricultura, eu tenho que então sacrificar ao Deus que cuida de toda a fertilidade, a agricultura, né? E olha que loucura, eles tinham tanto medo de que algum Deus ficasse chateado e que eles não conhecessem esse Deus, que eles tinham um altar levantado ao Deus desconhecido. Olha que loucura. Então quem aceitava o cristianismo e não era judeu, era gentio, vinha do paganismo. E vindo do paganismo, meu irmão, vinha com toda esta filosofia greco-romana na cabeça, com todo esse sistema religioso de vários deuses, você se dedicar a vários deuses, você aplacar a deuses, todo um sistema maluco, maluco e absolutamente maluco. Agora, esses irmãos, então, trouxeram problemas para a igreja primitiva? É lógico que sim. Muitos deles foram usados pelo diabo para lerem de forma incorreta a palavra de Deus, os escritos da palavra de Deus, e simplesmente trazer uma confusão desgraçada dentro da igreja. E louvado seja o nome do Senhor pelos apóstolos, que eram homens levantados por Deus. Era a tropa dos generais, né, do primeiro século, e que a igreja se sentiu amparada, protegida, defendida por intermédio do Espírito Santo usando esses homens. E esses homens, louvado seja o nome do Senhor pela figura destes homens, os apóstolos. Agora, não pense que aqueles irmãos que vinham do judaísmo, porque a igreja nasce dentro do judaísmo, a igreja nasce também destes homens e mulheres que conheciam um só Deus, Yahvé, né, Senhor dos senhores, e que estavam acostumados a tentar viver em decorrência da lei que este único Deus e verdadeiro Deus trouxe a eles, né? Ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todo o Pentateuco. E depois, obviamente, todos os profetas, sejam profetas maiores, sejam menores. E aí o que acontece? Não pense que esse indivíduozinho que veio do judaísmo e que estava acostumado com a palavra de Deus e que tinha um discernimento das coisas de Deus, esse indivíduo trouxe problemas menores para nós. Ao contrário, esse tipo de gente que veio do judaísmo, muitos deles, infelizmente, queriam pegar a igreja e sim, aceitavam Cristo como um Messias, mas queriam obrigar a igreja a viver à luz de todos os rituais judaicos, pregando exatamente, dizendo exatamente, cultivando exatamente dentro da igreja a noção de que ainda tínhamos que viver, mesmo depois da vinda do Messias, ainda tínhamos que viver à luz do Velho Testamento. Então esse tipo de gente trouxe prejuízo muito grande. Esse tipo de gente saía em todas as igrejas dizendo, olha, se vocês não forem circuncidados, vocês gentios, vocês não têm parte no reino de Deus. Se vocês não guardarem os sábados, vocês não têm parte. Se vocês não festejarem todo tipo de festa que o judaísmo impõe, vocês não têm parte. E, rapaz, mas fizeram uma confusão na igreja. Trouxeram um problema avassalador para dentro da igreja. Para vocês terem ideia, veja como o diabo atuou. O diabo levantou homens e mulheres para ou
misturar o cristianismo ao antigo judaísmo, dizendo então que o cristianismo, por ser a sequência do judaísmo, não podia viver sem os ritos e as evidências do judaísmo, tá? E por outro lado, o terrível inimigo de nossas almas também fez o quê? Fez com que muitos pagãos, ou seja, gentios, pagãos, ao receber Cristo, tentassem misturar de alguma forma o paganismo greco-romano e com as ideias greco-romanas religiosas com o cristianismo. Então, irmãos, veja que a igreja existia um milagre. A igreja existia um milagre, meus irmãos. É um milagre da parte de Deus absolutamente inexplicável. É um milagre incomensurável, digno absolutamente de nota. Agora, não estou te dizendo que todos os ex-judeus, ao entrarem no cristianismo, quiseram trazer o judaísmo ao cristianismo, de maneira alguma. São alguns. Não estou querendo dizer que todos os ex-pagãos, ou seja, que vinham do paganismo, com as ideias greco-romanas, tentaram misturar isso ao cristianismo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que alguns. Mas esses alguns, na maioria das vezes, eram homens de grande vulto e de grande intelectualidade. Por isso que cada um dos apóstolos foi escolhido a dedo. E a primeira grande defesa da igreja contra esses malucos desses judaizantes e desses pagãos, esses helenistas, paganistas, simplesmente, graças a Deus, foram os apóstolos. E olha, eu quero te dizer, um por um, homens de Deus, homens fortes no Evangelho, extremamente fortes no Evangelho. Inclusive, quando você pega em Atos 1, a partir do versículo 15, quando Judas é substituído por Matias, quando você pega a história escrita sobre Matias, você vê que Matias foi um grande evangelista, um grande homem do Senhor, que anunciou a palavra do Senhor, inclusive até na Ucrânia e na Geórgia. Óbvio que na época não eram chamadas de Ucrânia, não eram chamadas de Geórgia, né? Mas veja, Deus escolheu a dedo. E olha que Deus ainda chamou um dos maiores intelectuais da época, um homem chamado Paulo. Um homem que tinha transição entre todos os mundos existentes, um homem de uma intelectualidade extraordinária para defender a igreja. Então veja que os apóstolos foram esse primeiro muro de contenção das heresias. E louvado seja o nome do Senhor por esses homens, pela vida desses homens, pelo trabalho desses homens, e fantásticos, absolutamente fantásticos, completamente fantásticos, né? Então, os apóstolos foram esse primeiro paredão para conter as heresias. Agora, com a morte dos apóstolos, e obviamente o último que morreu foi João, nós não temos novos apóstolos. Veja que interessante, João não deixou na igreja nenhum novo apóstolo. Policarpo, que foi o substituto de João em Éfeso, ele era bispo de Éfeso. Tá? Ele era bispo de Éfeso, ele era pastor em Éfeso.
Não ficou mais nenhum mesmo. Não ficou nenhum apóstolo no lugar do apóstolo João. Apóstolos só foram aqueles homens que estiveram naquele momento histórico. Tá? Você pode ver que Paulo deixou como pastor e bispo das diversas igrejas que ele tinha quem? Timóteo, Tito. Então veja, não é qualquer um. São homens fortes. Se os apóstolos eram esses homens, essa primeira barreira forte contra o avanço das heresias dentro da igreja, a segunda barreira era também muito forte. Não eram apóstolos, mas foram chamados de bispos da igreja. E a reverência que se tinha a eles era tão grande, que eles foram chamados historicamente de pais da igreja. Pais da igreja. Eita, pastor, mas isso não é um termo errado, incorreto? Irmãos, olha, se é um termo errado ou incorreto, veja bem, deixa eu usar como exemplo o meu pai e seu pai, né? Pastor Gedeon, que está se recuperando, deve voltar muito antes do que a gente espera. Eu nunca vi um corpo se recuperar tão rápido, e eu sei que isso é produto da sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Gedeon, ele é considerado simplesmente, irmãos, não é brincadeira não, é sério o que eu estou te dizendo. Não é só aqui em Brasília, não. É no Brasil inteiro. Ele é considerado simplesmente, por praticamente mais de 70% dos membros, isso se não chegar a um percentual muito maior, ele é considerado, não é só pastor, não. Ele é considerado pai. É sério. Abraçam meu pai e dizem assim, você é meu pai. Você é meu pai. Tamanha segurança na fé. Tamanho discernimento espiritual, tamanha força e a combatividade que existe naquele homem. Então, quem era Policarpo, que substituiu simplesmente a João ali na igreja de Éfeso? Quem era Irineu de Lyon? Né? Quem é que era Clemente de Alexandria, né? E Clemente de Roma, que ficou no lugar de Pedro, Clemente de Roma, né? Então, irmãos, olha que fato interessante, eram homens enormes, eram homens fortes e que combateram de frente. Tertuliano, meu Deus do céu, que fantástico advogado era aquele. Então eram homens que bateram de frente, absolutamente de frente, com toda a possibilidade de heresia que existia da igreja. E então veja como Deus protegeu a sua igreja. Deus primeiro levanta os apóstolos, e por intermédio dos apóstolos Deus nos deixa todo o Novo Testamento. Tá? É por isso que nós não precisamos mais de apóstolos. Não há mais apóstolos, como o papai já nos ensinou. Porque Efésios 2:20 diz que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então, se eu tenho apóstolo hoje, eu sou obrigado a acreditar que o homem que se chama hoje apóstolo pode criar doutrina e que vai fundamentar a igreja e, portanto, a Bíblia Sagrada não é completa. Não é completa. Entendeu? A figura do apóstolo é fundamental. Quando você vê a escolha de Matias para o lugar de Judas, Pedro diz o seguinte, olha, o Salmo disse que o bispado dele ia ficar vazio e que outro deveria tomar o bispado dele. E aí o que acontece?
Veja quais são os critérios que estão ali em Atos capítulo 1, versículo 16 em diante. A pessoa tinha que ter estado com Cristo e com os discípulos o tempo inteiro. A pessoa tinha que ter visto Cristo simplesmente ter sido batizado e ter acompanhado Cristo do batismo até a ressurreição, sendo uma prova viva e evidente da ressurreição. Quer dizer, de todos os que estavam ali, e olha que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, eu acho que 15 por aí, ele diz exatamente que mais de 500 irmãos viram Cristo após ressuscitado. Não é visão, tiveram acesso a Cristo. Cristo falou com eles e ele disse que o último a ter acesso a Cristo foi ele, o apóstolo Paulo. E o que é interessante notar, meu amado irmão, minha amada irmã, que está me ouvindo, é interessante notar que quando você lê Atos 1, só dois preencheram todos aqueles requisitos impostos pelos apóstolos. Só dois. Quem foi? Um tal de José, codinome Barsabás, não é Barrabás, hein? É Barsabás, que tinha um apelido de O Justo. Olha que fantástico devia ser esse homem. E o nosso querido, que acabou sendo escolhido, Matias. Então Matias assumiu o bispado, a posição principal, que era de Judas, que Judas jogou fora. Então, veja que nesse momento histórico você tem quem? Você tem os apóstolos como a primeira linha de defesa da igreja. E como a igreja estaria fundamentada nos apóstolos, o Espírito Santo pega esses homens, faz esses homens escreverem aquilo que não poderiam escrever, aquilo que não tinham como escrever, não tinham como colocar no papel, porque foram inspirados por Deus. Agora é lógico que Deus preserva as habilidades de cada um dos apóstolos, e preservando as habilidades de cada um dos apóstolos, esses apóstolos escrevem não só a história de Cristo, mas eles escrevem as epístolas para a defesa da igreja contra judaizantes e para a defesa da igreja contra o paganismo que queria entrar. Então veja como Deus é fantástico. Irmãos, o Novo Testamento veio exatamente para viabilizar a existência da própria igreja. Porque estes homens foram levantados por Deus, inspirados por Deus, para escreverem aquilo que ninguém podia escrever e teria condições de escrever. Porque o que eles escrevem excede muito o conhecimento humano. Somente realmente vendo Deus por trás de cada um deles, guiando cada um deles, é que você tem condições de entender isso. E quando você pega o Novo Testamento, você vê exatamente Mateus, Marcos, Lucas e João trabalhando com aspecto histórico, a vida e a realidade da existência de Cristo, o Messias. E, obviamente, em Atos você vê Lucas trabalhando com a história da igreja, ali no primeiro século, e depois você vê as cartas de Paulo, de João e de Pedro como esta primeira grande formatação do escudo da fé para defender a igreja exatamente dos dardos malignos lançados pelo diabo, dessas pessoas que queriam judaizar a igreja ou helenizar a igreja, ou seja, trazer para dentro da igreja o paganismo ou trazer para dentro da igreja o judaísmo. É incrível, por exemplo, quando você lê o apóstolo Paulo, que
você pega o apóstolo Paulo e lê, por exemplo, Hebreus e Gálatas, irmãos, Hebreus e Gálatas foram amplamente utilizados no segundo e terceiro século contra os judaizantes. Os judaizantes. Agora, quando você pega Romanos, quando você pega 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª João, irmãos, que carta fantástica, fantástica, fantástica contra os gnósticos. Os gnósticos, que o gnosticismo queria acabar com a igreja. Agora é lógico, depois dos apóstolos não veio mais apóstolos. Tá? E aí, o que fizeram os pais da igreja, esses primeiros homens que sucederam os apóstolos para defender a igreja no tocante às heresias? Eles utilizavam os escritos dos apóstolos. Foram homens que escreveram muito, 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 muito. Por exemplo, eu estava lendo no início desse ano a carta de Clemente, né, Clemente de Roma, né, o bispo de Roma, aos irmãos em Corinto. Irmãos, que carta maravilhosa! Que carta maravilhosa! Carta de Clemente aos Coríntios, né? Ela não está na Bíblia. Ela é um dos escritos dos pais da igreja. É Clemente se comunicando com o bispo de Corinto. Esqueci agora o nome na época, quem era o bispo de Corinto, e ajudando o bispo de Corinto a entender algumas coisas para edificar a igreja. É um pastor escrevendo para o outro para abençoar a igreja. Então veja que depois dos apóstolos você não tem mais apóstolo. Depois dos apóstolos você tem quem? Você tem esses pastores, presbíteros e bispos pegando os escritos dos apóstolos para defender a igreja. Defender a igreja de unhas e dentes e retirar de dentro dela os judaizantes e retirar de dentro dela os helenistas, os da cultura greco-judaica, tá? Então, olha que interessante, olha como Deus faz com a história da igreja, né? E aí, eu preciso que, depois de você alertar todos esses fatos, você, por gentileza, veja que a gente já está com mais de 50 minutos de orientação. Você deverá estar nesse ponto na sua aula com uns 30 minutos a 35. Depois de você alertar tudo isso que eu acabei de te falar, tá certo? Aí eu preciso que você trabalhe esta lição dividindo-a em 2 domingos. Não tem como trabalhar num único domingo. Não tem como trabalhar num único domingo. Não tem como. Trabalhe em 2 domingos. Por isso que eu peço sempre para que vocês vejam as lições. Agora, se você está na terça, 2 terças. Se você está na quarta, 2 quartas, não tem problema. Mas essa daqui tem que trabalhar em 2 lições. Mas pastor, aí a gente não termina direito, mas a revista é nossa. A revista é nossa. Compreenda isso. Então, olha que interessante. Eu preciso que você faça exatamente o seguinte. Neste primeiro domingo, eu preciso que você, por obséquio, realize da seguinte forma. Depois de explicar tudo isso que eu te expliquei, tá certo? Se você de repente quiser, inclusive, pegar esse vídeo, recortá-lo só nos pontos que achar necessário até aqui, até esses 50 minutos, recortar e você fazer eu acho que o nome é montagem, né?
chamam de montagem. Eu permito. Você tem liberdade de fazer uma montagem e passar para eles essa primeira parte que eu te passei, não tem problema. Eu prefiro que você faça o que eu acabei de te fazer. Tá? O que eu acabei de fazer com você, eu prefiro que você faça. E aí, alertando-os. Agora, se você quiser pegar esses 50 minutos e fazer uma montagem de um vídeo que dê para eles entenderem direitinho o que eu acabei de falar, se você desejar, então faça essa montagem. Faça essa montagem e você está liberado para trabalhar. Não há problema, tá certo? Faça essa montagem. Agora, depois que você então mostrar esse perigo que é, o perigo que a igreja estava sofrendo internamente, porque externamente nós já trabalhamos com as perseguições. Agora, internamente, o perigo que era essa questão relacionada às heresias, aí eu preciso que você, obviamente, divida como aqui está. Primeiro, aqueles que estavam vindo do judaísmo e que queriam o quê? Eles queriam, infelizmente, transformar o cristianismo numa mera extensão do judaísmo. Já imaginou o que é isso? Meu Deus do céu. Transformar o cristianismo numa mera extensão do judaísmo. Ou seja, cremos em Jesus. Cremos que ele é o Messias. Mas tem que ter circuncisão. Cremos em Jesus, cremos que ele é o Messias, mas tem que fazer todas as festas judaicas. Mas como é que fica? Como é que fica? Aí, se você puder me fazer o carinho e o favor de ler com eles aqui ponto 2 da revista, que vai da página 56 e vai até a página 58, mostrando que esse assunto era tão sério que houve a necessidade, conforme Atos 15, de um concílio em Jerusalém. E nesse concílio ficou fixada exatamente que, graças a Deus, nós, os gentios, estávamos absolutamente livres, completamente livres das prescrições judaicas. Que Cristo veio, graças a Deus cumpriu a lei, e que a gente não precisa se circuncidar, a gente não precisa guardar sábados, a gente não precisa guardar as festas judaicas. Graças a Deus a gente não precisa. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não precisa. E aí, obviamente, a igreja conseguiu uma posição oficial dos seus grandes líderes, os apóstolos à época, sobre essa questão tão delicada. Só que, coloca uma coisa na cabeça, os judaizantes que estavam naquela reunião e que perderam, não saíram satisfeitos. Eles ficaram o resto do primeiro século enchendo a paciência, indo de igreja em igreja e simplesmente dizendo: não, vocês têm que se circuncidar. A coisa foi tão difícil, que Paulo teve que escrever aos Gálatas. Paulo teve que escrever aos Hebreus. E essas duas cartas, Paulo demonstra de forma muito clara de que nós não estamos mais sujeitos à lei, que a lei serviu como aio até Cristo, e chegando Cristo nós não estamos mais submissos à lei, a uma nova vida em Cristo, que a nova aliança é superior à velha aliança,
e glória a Deus, vencemos esse tipo de gente naquele século. Só que você acha que isso terminou com o tempo? Você acha que o diabo não vive eternamente brigando e dizendo que nós temos que ser submissos às prescrições do Velho Testamento? Você acha? Acorda, maninho. Acorda. Olha que interessante. Você já notou que, infelizmente, no Brasil, nós, infelizmente, vemos um tal de movimento apostólico. Movimento apostólico. Interessante, né? Interessante. E hoje você tem no Brasil as igrejas apostólicas. E essas igrejas apostólicas, elas creem que hoje existem apóstolos. Então tá bom. Se esse povo ainda crê que existe apóstolo, então, obviamente, esse povo crê na reencarnação. Porque para ser apóstolo, tinha que ter visto o batismo de Cristo, tinha que ter andado com Cristo, fisicamente andado com Cristo, e tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Ou seja, Cristo tinha que ter aparecido e conversado com essa pessoa. Tá ok? E aí o que acontece? Esses indivíduos que se dizem apóstolos, então, eles são a reencarnação de algum desses seres que na época de Cristo viveram com Cristo. Porque agora, pastor, mas reencarnação não existe, então também não existe apóstolo hoje. Não existe apóstolo hoje. Agora, por que eles querem ser apóstolos? É óbvio, eles querem ser apóstolos porque eles sabem que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então, quando eu digo que a igreja hoje tem apóstolo, eu estou dizendo que a igreja tem gente que pode criar doutrina e que a Bíblia não se encerrou. Que a Bíblia não se encerrou, que a Bíblia está incompleta, que a Bíblia pode ser acrescida de novos livros desses apóstolos. Desses apóstolos. Incrível, né? Que os próprios apóstolos tomaram o cuidado de não deixar nenhum apóstolo. Deixaram bispos, presbíteros e pastores, mas apóstolo não deixou nenhum. Paulo, inclusive, diz, olha, o bispo deve ser marido de uma só mulher, deve ser respeitado, deve ser conhecedor da palavra, deve ser moderado, não deve ser beberrão, não deve viver embriagado. Então, olha que interessante. Os apóstolos tiveram cuidado de não deixar apóstolos, porque eles sabiam que eram únicos no tempo e no espaço. E você já viu o tanto de coisa interessante que os atuais apóstolos fazem? Já viu? Já viu que a maioria das doutrinas que eles desenvolvem, o evangelho que eles desenvolvem e vivem, é completamente contrário ao da palavra de Deus? Já viu que a maioria deles, inclusive, traz de volta para dentro da igreja o judaísmo? Sério! A maioria deles diz que tem que guardar o sábado, que tem que ter instrumentos judaicos dentro de casa, que tem que ter as festas judaicas dentro de casa. Meu Deus do céu, que apóstolos absolutamente diferentes dos da Bíblia, né? Incrível isso. Incrível isso. Bando de apóstolos diferentes do da Bíblia. Os da Bíblia combatiam o judaísmo. Os apóstolos de hoje querem trazer o judaísmo de volta para dentro da igreja. Que interessante, né?
Que Deus nos livre dessa loucura, né? Que Deus nos livre desse tipo de povo. Sério, 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 sério. Deus livre e guarde. Vai ver o que esses malucos desses apóstolos ensinam. Guarda do sábado. Tem deles que tem até piscina para você pular dentro da igreja. É umas coisas malucas. E unção de carro. Unção de carro. Ungir carro, ungir casa. Meu Pai eterno, Deus santo de misericórdia. Deus santo de misericórdia. É de ter misericórdia. Agora, os verdadeiros apóstolos. Os verdadeiros apóstolos. Esses foram homens combatentes. Esses foram os primeiros a levantar o escudo da fé e a dizer: aqui não. Aqui não. É incrível como, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele que é chamado o apóstolo dos gentios, e ele simplesmente ele defendia a fé e o evangelho de tal forma que ele chegou e ele disse: olha, se descer um anjo do céu, anunciando um outro evangelho, que não este aqui, que eu estou anunciando a vocês, que seja considerada anátema. Significando o quê? Significando que o mundo estava, na época de Paulo, já cheio de falsos apóstolos. Agora, como é que você pode verificar quem era verdadeiro apóstolo e falso apóstolo? Por intermédio das Escrituras. Por intermédio das Escrituras. Eram as Escrituras que identificavam quem eram os verdadeiros e quem eram os falsos apóstolos. E louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que os verdadeiros apóstolos se reúnem no Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. A igreja teve vários outros concílios, e eu queria que você destacasse isso. Foi o primeiro grande concílio da igreja. E nesse concílio nós estabelecemos direitinho. Nada temos com o judaísmo. Nada temos com o judaísmo. O cristianismo é absolutamente diverso do judaísmo. Nada temos com o judaísmo. Tá? E aqueles cristãos que vêm de fora do judaísmo não precisam guardar dia de festa, não precisa guardar sábado, não precisa guardar lei, não tem que guardar nada. Aceitou Jesus, acabou. Acabou, a lei morre exatamente em João. A lei só serviu de aio, de condutor até Cristo e acabou. Nada do judaísmo. Nada do judaísmo, porque é como Paulo explica, a nova aliança extremamente superior à velha aliança. A nova aliança extremamente superior à velha aliança. Completamente superior à velha aliança. Tá ok? E aí nós conseguimos vencer o primeiro problema da igreja, que era a tentativa de unir o cristianismo com o judaísmo, tá? Por intermédio dos apóstolos. E aí, obviamente, todos os ataques que existiram depois, todos os ataques que vieram depois, obviamente esses ataques foram devidamente contidos pelos pais da igreja, os primeiros homens que sucederam esses apóstolos, pais da igreja, e foram devidamente estabelecidas as fronteiras da defesa, não com base em raciocínio somente deles, mas com base principalmente nos escritos dos apóstolos. Nos escritos dos apóstolos, que eram os homens de Deus. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. E aí, no outro domingo, nós vamos trabalhar, obviamente, com
as heresias filosóficas que estavam querendo entrar na igreja, ou seja, a página 58, a página 59, 60, ainda até a página 64. Né? Até a página 64. Aí nós vamos trabalhar com gnosticismo, aí nós vamos trabalhar com todo o restante que está aqui. Trabalhar com todo o restante que está aqui. Inclusive, um ponto muito importante sobre a questão dos pais da igreja, os polemistas, os apologistas, algo muito bonito. Vamos ver o problema que o marcionismo trouxe, o montanismo trouxe, e louvado seja o nome do Senhor. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Mas por enquanto, nesse domingo eu quero que você tão somente mostre ao seu querido aluno, a defesa que tivemos que fazer em primeiro lugar quanto ao judaísmo, para não precisar voltar à lei, tá? Para não precisar voltar aos costumes da lei, para não precisar voltar ao ritualismo da lei, porque o cristianismo, obviamente, é a nova aliança e nós não temos relação com a antiga aliança. Meu amado irmão, confio muito em você, confio no seu trabalho, confio no Espírito Santo que vai te dirigir na próxima aula. Vai te dirigir, você vai dar uma aula espetacular. Tá certo? E nós vamos junto crescendo, crescendo, crescendo. E o nosso povo vai crescendo. E o nosso povo vai ouvindo, vai entendendo, vai crescendo, vai discernindo. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Eu tenho um amigo, rapidamente, eu tenho um amigo que é dessas igrejas apostólicas, né? Dessas igrejas malucas, né? E aí ele disse assim, mas Gedeon, num certo sentido nós não somos apóstolos de Cristo, porque apóstolo não significa enviado. Eu disse, não, aí sim, aí tranquilo, todos nós somos enviados nesse sentido. Agora, nenhum de nós tem a função apostólica. A função apostólica. A função apostólica foi dada só aos 12. E um deles jogou no lixo. E aí veio Matias e o que? Entrou. E aí, por expressa determinação do dono da obra, foi incluído o 13º, Paulo. Inclusive ele diz, olha, eu sou como um aborto, eu sou o último de todos. Eu nem me considero um grande, eu sou o último de todos, e foi o mais usado para a defesa do Evangelho. Né? O apostolado de Paulo, que sempre foi muito contestado por muita gente no primeiro século, Paulo, inclusive, ao escrever a segunda carta aos Coríntios, ele escreve uma defesa muito direta, forte do seu apostolado, né? Que tinha gente que tinha ido lá e tinha dito, não, Paulo não é apóstolo, não, é mentira e tal. O apostolado de Paulo, ele foi inclusive ratificado por Pedro. Pedro, quando diz assim, olha, nosso irmão Paulo escreve muitas coisas que são difíceis de entender, mas nosso irmão Paulo escreve inspirado por Deus. Deus é que inspirou Paulo. Então, Pedro simplesmente coloca os escritos de Paulo na mesma posição dos escritos dele, dos escritos de João, dos escritos de Mateus e, obviamente, Marcos e Lucas. E mesmo Marcos e Lucas não sendo apóstolos, mas veja que Marcos foi absolutamente influenciado por Pedro. Na verdade, parece que Marcos era uma mão que escrevia o que Pedro queria, né? E Lucas absolutamente influenciado por todos os apóstolos, porque ele faz um relato histórico depois de andar
casa a casa de cada apóstolo, andar rua a rua sobre cada apóstolo, conversar com cada apóstolo, e ainda os viventes da época de Cristo. Então, interessantíssimo isso, né? Então, apóstolos só foram esses. E ninguém mais. Porque o Apocalipse diz, fecha. Deus está falando com o apóstolo João. Fecha. Fecha o livro. E aquele que acrescentar, está acabado. Aquele que retirar, está acabado. A Bíblia está acabada e completa. Então, por que eu não tenho apóstolos hoje? Porque a Bíblia está acabada e completa. E eu não preciso ouvir apóstolo nenhum. Eu todo dia escuto João. Eu todo dia escuto o apóstolo Paulo. Eu todo dia escuto o apóstolo Mateus. O apóstolo Pedro. É só ler as cartas. É só ler as cartas. É incrível. É só ler as cartas. Então veja que Deus controlou de forma tão forte e sincera a feitura de sua palavra, que ele simplesmente não permitiu que nada extra entrasse e que nada faltasse. E que nada faltasse. Paulo, ele diz assim para a igreja, eu creio que de ou Colossenses ou Filipenses, desculpe, a cabeça está tão cansada, né? Ele disse o seguinte, que era para os irmãos lerem a carta dele e passar para os irmãos das outras igrejas, né? Então, olha que interessante, eles liam a carta e passavam para outra igreja, e passavam para outra igreja, e passavam para outra igreja. E ao lerem, eles tinham a mesma convicção que nós temos hoje. A convicção de que, obviamente, a palavra de Deus estava ali escrita. Homem nenhum poderia produzir aquilo senão o Espírito Santo usando e iluminando e revelando. E à medida que as cartas iam passando de igreja em igreja, igreja em igreja, igreja em igreja, o Senhor ia edificando na fé e protegendo os irmãos. Ora dos judaizantes, ora da filosofia greco-romana. E a igreja cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Agora, olha que interessante. Como é que é possível a igreja sobreviver? Ela atacada por fora pelo terror. E por dentro, pelos judaizantes malucos que queriam o quê? Queriam impor sua religião e misturar o cristianismo com o judaísmo. Vocês acham que isso aconteceu só no início? Não. E isso se desenvolve até hoje. E os falsos apóstolos que temos hoje, falsos apóstolos, esse povo que está brincando com Deus, está querendo levar de novo a igreja de volta ao judaísmo. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Então, um abraço. Deus te abençoe. Excelente aula para cada um dos irmãos. Deus abençoe.